No seu dia a dia, você sente dificuldade de relaxar e diminuir o ritmo dos pensamentos? Você está sempre numa correria e não consegue desacelerar? A pressão profissional pode levar muitos de nós a essa atitude agitada, de estresse constante. Porém, cuidado, todos esses sintomas podem não ser uma simples agitação. Eles podem estar associados à síndrome do pensamento acelerado. E para falar sobre o assunto, convidamos a psicóloga clínica Luzia Valeta, que está aqui conosco para conversar e discutir um pouco sobre esse assunto. Seja bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Muito obrigada pelo convite, Márcia, tá? É um prazer muito grande participar e poder assim, ajudar principalmente nós profissionais, né, que é uma área muito estressante, as crianças principalmente, que são nossos futuros, e eu quero agradecer esse convite. Ok. Doutora, então, para nós falarmos sobre isso, primeiro, o que é essa síndrome do pensamento acelerado? Síndrome do pensamento acelerado, ele advém de multifatores, de causas internas e externas, onde irá desencadear, né, pensamentos, muitos pensamentos que vão cada vez mais levando aquela pessoa a não desconectar, a ter estafa, a ter estresse, a ter vivenciar irritabilidade, vivenciar irritação, irritabilidade, cansaço mental. Então, vamos dizer assim, é um turbilhão, né, de pensamentos onde a pessoa não consegue se concentrar. Certo. E ele está relacionado à ansiedade ou ele pode potencializar ainda mais esse transtorno de ansiedade? Ele está ligado ao transtorno de ansiedade. Okay. Entendeu? Então, ele está ligado, só que de uma maneira muito mais profunda e prejudicial à saúde. E aí, considerando que tem muito a ver com esse excesso de informação que se recebe, a gente pode associar que está muito ligado ao ambiente profissional. Mas aí, crianças e adolescentes também são acometidos da síndrome? A criança, ela é um reflexo do adulto. Pais com a síndrome do pensamento acelerado, pais estressados, pais irritados e permitindo que o filho passe o dia todo na TV. Dão um tablet, dão o celular, o smartphone e tudo mais, e que vai fazendo e gerando nessa criança um pensamento acelerado. Então, muitos ligam o pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado, numa criança com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, meu filho está com hiperatividade. Não sabe que o filho já está com uma síndrome do pensamento acelerado. Ok. E na escola, então, é possível identificar? Como é que os pais e os professores podem identificar na criança o aparecimento dessa síndrome? Márcia, é bem nítido, porque a criança ela não consegue produzir, criar, ela tem desatenção, ela tem desânimos, porque isso faz com que a criança vá até tarde da noite conectada, dorme com o celular do lado, que é prejudicial à saúde. E muito mais ainda, vai prejudicando a memória. E ela não consegue, ela tem uma memória curta, ela não consegue memorizar nada, ela lê e não lembra, entendeu? Então, dá para perceber nitidamente quando a criança está com a síndrome do pensamento acelerado. Você falou uma coisa bem interessante, né? Nos dias atuais, a criança nasce e aí daqui a um tempo ele recebe um tablet, recebe um celular. E aí entra uma outra questão que é a nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular. O que isso tem a ver com essa síndrome? A nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular, por quê? Gerou um hábito. Tudo. O ser humano ele é condicionado. Sim. Então ele gerou um hábito. Ele foi tão ligado, como se fizesse parte dele, o celular, que ele tem um medo de largar. E ele dorme com o celular, gerando, justamente, prejudicando muito mais a saúde dele, biopsicossocial e toda uma estrutura e emocional, entendeu? Quando Augusto Cury, né, no seu livro, cita
que a síndrome do pensamento acelerado é o mal do século, por que essa condição hoje dessa síndrome assumiu o lugar que muitas vezes foi colocado como a própria depressão, sendo o mal do século? Porque ela é avassaladora, ela é profunda, que quando a pessoa já começa a entrar em depressão, começa a ter cansaço mental, quando a pessoa começa a não produzir, criar. Qual é o nosso maior objetivo do ser humano? Criar boas ideias. A pessoa, o ser humano em si, ele não consegue mais criar. Ele está cansado mentalmente. Ele está exaurido o pensamento. Por quê? Porque ele não desconectou. Ele está ligado a 1000, ele está a 1000 por hora, ele está acelerado, então ele não consegue dormir direito, ele pode ter insônia, ele pode ter um baixo rendimento na área do trabalho dele, na vida laboral dele, entendeu? Imagina uma criança. Exatamente. E aí, nesse caso, como nós já conseguimos identificar, né, quais são os sintomas, onde é mais frequente aparecer, doutora, o que nós podemos fazer para evitar o desenvolvimento dessa síndrome no nosso meio mesmo? Quais são os bons hábitos que nós temos que desenvolver? Eu vou partir da criança, tá? A criança, como eu sou psicóloga no CAIC, né, há 13 anos, eu lido com essa problemática. E principalmente com as crianças que chegam lá como criança hiperativa. Então, eu trabalho com a mãe e com a criança. Então, os hábitos da casa vão precisar ser mudado para que a criança também entre nesse ritmo, entendeu? Evitar a TV, caminhar mais com eles, ir para o parquinho, interagir, entendeu? Para nós, no caso, profissionais, você sabe que o jornalista, o psicólogo, o professor, o advogado, o motorista de ônibus, qualquer tipo de motorista, ele já está nessa cidade maluca que nós estamos aqui vivenciando. O que eles têm que fazer? Eles precisam parar, ter um momento, nem que seja um momento, 10 minutos. Se você começa a entrar numa interioridade, que você possa se desligar, fazer uma higiene mental, ouvir uma boa música, fazer uma caminhada, ir para uma aula de dança, uma aeróbica, alguma coisa. Você tem que parar, tira o celular. Porque se você não tiver consciência, você mesmo está... Será que já veio um WhatsApp, já veio uma mensagem, você está ligado, você fica ligado 24 horas, até a noite, você acorda, vai lá direto. Então, isso vai causando uma fragilidade em toda a estrutura do ser humano, capaz de quê? De levá-lo à loucura, levar ao suicídio, porque não aguenta mais, está exaurido. Cansaço físico e mental. E esse cansaço físico e mental, Márcia, ele desestimula, dá cansaço, cansaço mental você não produz, cansaço físico é de ficar deitado, você fica desanimado, entendeu? Desestruturado, eu digo 10, desanimado, desestruturado, desatento, as coisas estão acontecendo e você nem está percebendo, você não está mais, inclusive ele fala, Augusto Cury fala do burnout, sim, do nível de burnout, que nós às vezes não percebemos que estamos no nível do burnout. O que é isso? O que é esse tipo de estresse exacerbado que nós estamos passando, que nós estamos tendo consciência que nós estamos indo para para uma situação de doença, seja física, mental, né? Ou física ou mental, porque advém também os fatores psicossomáticos, né? Porque 80% das doenças são psicossomáticas. Então, nós somos vulneráveis, o nosso sistema imunológico baixa, ficamos à mercê das doenças. Então, como lidar com isso? Como você vai poder lidar com esse mal do século? Desconecta, caminha, respira, trabalha a respiração diafragmática, não custa nada e
trabalho o diafragma. Eu costumo trabalhar isso com os meus pacientes, com os meus pacientes pequenininhos. Sim. Eu costumo trabalhar com a massagem. E é interessante porque, de fato, não é um alerta somente para a população adulta, mas para a população infantil, né? Principalmente. Então, é extremamente importante e muito válida a sua contribuição. Com certeza, nós fomos agraciados mesmo com esse conhecimento. Eu quero só lhe agradecer porque realmente essa contribuição foi fantástica e a gente tem como desdobrar ainda muito mais esse tema. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter participado conosco nesse dia, ok? Olha, sou eu que fico assim, agradecida, Márcia, pelo acolhimento, né, pela forma que vocês conduziram. Quero agradecer a equipe toda, que estão aqui maravilhosa e tudo mais. Muito obrigada por tudo. Tá certo, muito obrigada, viu? Então, vamos cuidar bem da nossa mente, do nosso corpo, dedicar também ao trabalho, mas aproveitar as horas que temos com a família, com os amigos, para desestressar e renovar as energias. Se você quer assistir o Conhecer e Aprender na íntegra, então acesse www.boraver.com.br ou acompanhe no Amazonsat na TV aberta pelo canal 44 e na NET canal 22.